Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. Depois de provocar mortes e devastação no Caribe e no estado americano da Flórida, o furacão Irma foi rebaixado para ciclone pós-tropical, com ventos de 40 quilômetros por hora. O Irma está agora entre os estados da Geórgia e do Alabama. Em Nova York, o correspondente Tiago Eltz acompanha essa rota e fala com a gente ao vivo. Tiago, boa tarde para você. Boa tarde, Doni. O Irma está agora no centro do Alabama, mas felizmente segue perdendo força. O Centro Nacional de Furacões, aqui dos Estados Unidos, disse que ele deve se dissipar hoje à noite. Mas mesmo perdendo força, o Irma segue causando estragos. Em Charleston, na Carolina do Sul, várias ruas ficaram alagadas. O Irma empurrou para dentro da cidade mais de 1 metro de água do mar. De onde o furacão já se afastou, o trabalho é de avaliação dos estragos. Nas ilhas, no conjunto de ilhas Florida Keys, 25% das casas foram destruídas, 65% danificadas. Nenhum serviço está funcionando, não tem água, telefone, luz, não tem atendimento médico. Em todo o estado da Flórida, 15 milhões de pessoas estão sem energia elétrica. A situação é mais crítica ainda no Caribe. Mais de 40 mortes aconteceram por causa do Irma e pelo menos 36 foram registradas na região do Caribe. Algumas das ilhas mais afetadas são francesas. E o presidente francês, Emmanuel Macron, começou uma visita hoje por lá. Isso depois de críticas pela demora ao socorro às vítimas. Em ilhas como São Martinho e São Bartolomeu, praticamente toda a estrutura de casas e prédios foi danificada. Há falta de comida, de remédios. Macron prometeu mais ajuda e segurança para a região. Hoje, o Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, fez um apelo para que toda a comunidade internacional ofereça mais assistência às ilhas do Caribe. Sandra, Doni. Obrigado, Tiago. Falando justamente dessa região que o Tiago acabou de comentar, um grupo de brasileiros que está em São Martinho, no Caribe, desde a passagem do furacão Irma, será resgatado hoje pela Força Aérea Brasileira. O avião deve chegar lá às 3h20 da tarde, do horário local, 4h20 aqui no Brasil. E a previsão é de que o avião venha depois para Brasília. Um dos principais aliados do presidente Temer, o deputado Carlos Marum, do PMDB de Mato Grosso do Sul, foi escolhido relator da CPI da JBS. A repórter Marina Franceschini está no Congresso e traz mais detalhes para a gente. Vamos falar com ela agora. Marina, boa tarde para você. Oi, Doni, Sandra, boa tarde a todos. Pois é, além do deputado Carlos Marum, do PMDB, que faz parte da tropa de choque do presidente Temer, ser o relator, a CPI vai ser dividida em 2 subrelatorias. O delegado Franceschini vai cuidar das delações e dos contratos com o BNDES e o deputado Hugo Leal vai ficar encarregado da subrelatoria fiscal, previdenciária e agropecuária. Na reunião que vai começar daqui a pouco, os parlamentares da base de Temer vão tentar aprovar vários pedidos de convocação, inclusive do empresário Joesley Batista e do executivo Ricardo Saldi. Os governistas vão tentar desqualificar as delações para proteger o presidente Michel Temer. A oposição diz que a revisão do acordo de 3 delatores do grupo JF não desqualifica as acusações porque as provas continuam válidas. O poder de investigação das CPIs foi ampliado por uma lei sancionada em dezembro. Agora, os parlamentares podem, por exemplo, pedir à Justiça até a apreensão de materiais quando há suspeita de origem ilícita de bens. Ontem, o juiz Valisney de Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília, suspendeu parcialmente o acordo de leniência fechado entre o grupo JF e o Ministério Público Federal. A decisão impede que pessoas ligadas ao grupo, mas que não fazem parte da lista de colaboradores, se escapem, se livrem de punições criminais, ou seja, usufruam de benefícios. A parte do acordo que fala que a empresa não vai ser punida, não vai ser responsabilizada na área civil por conta de pagamento de multa de mais de 10 bilhões de reais, está mantida. Com vocês. Obrigado, Marina, pelas informações. A Globo News teve acesso a parte do depoimento do ex-procurador da República, Marcelo Miller, ao Ministério Público Federal no Rio. A repórter Renata Capucci está lá no MPF e tem as informações para a gente. Renata, boa tarde.
Oi, Sandra, boa tarde para você, boa tarde a todos. Marcelo Miller é suspeito de ter atuado quando ainda fazia parte do Ministério Público para ajudar os executivos do grupo J e F nas negociações do acordo de delação premiada. Agora, nesse depoimento da última sexta-feira, que durou mais de 10 horas, Marcelo Miller admitiu que viajou para São Paulo para se encontrar com Joesley Batista e Ricardo Saldi, quando ainda era procurador da República, como apurou o produtor Marcelo Gomes da Globo News. E que a passagem aérea para essa viagem foi paga pelo escritório de advocacia Trent, Rossi e Watanabe, onde Miller foi trabalhar depois que deixou o cargo público. Embora naquele momento ele ainda não tivesse sido contratado oficialmente pelo escritório, que atuou no acordo de leniência da JF, porque ainda era procurador. Ele disse que essa viagem aconteceu um dia depois do pedido de exoneração do MPF, que foi apresentado em 23 de fevereiro. Marcelo Miller disse também aos procuradores que nessa ida a São Paulo ele almoçou com Francisco de Assis, que é o diretor jurídico do grupo empresarial, e que depois do almoço, Ricardo Saldi o levou até a casa de Joesley Batista e que Ricardo Saldi mostrou a ele um anexo da proposta de delação. Mas o ex-procurador afirmou que fez apenas correções gramaticais no texto e não entrou no mérito da proposta em si. Sandra e Doni. Ok, Renata, muito obrigada. A defesa de Marcelo Miller negou que ele tenha agido contra a lei e afirmou que no período apresentado no seu depoimento estava em tratativas iniciais com o escritório Trent, Rossi e Watanabe, como disse Renata Capote agora, mas nunca advogou ou prestou serviços jurídicos para o escritório ou para o grupo J&F enquanto era procurador. O escritório Trent, Rossi e Watanabe não respondeu especificamente sobre a passagem aérea, mas confirmou que está auxiliando as autoridades competentes, entregando todos os documentos solicitados pela Procuradoria-Geral da República e que o profissional mencionado não faz mais parte do seu quadro de advogados. Agora de manhã, em São Paulo, o ex-ministro da Justiça no governo Dilma, José Eduardo Cardoso, confirmou que se encontrou num jantar com Joesley Batista e disse que o assunto foi a defesa do empresário em questões relacionadas à Operação Lava Jato. Havia uma intenção dele de nos contratar, como advogados. Eu ouvi, dei opiniões, fiz observações que um advogado faz para um cliente no campo da estrita normalidade. E aí, posteriormente, não me pareceu adequado, pelas condições que estavam dadas, que efetivamente eu pegasse a causa como advogado ou que o nosso escritório assim fosse contratado. José Eduardo Cardoso deu essas declarações antes de depor como testemunha de defesa num processo contra o ex-presidente Lula na Justiça Federal. Na ação, o ex-presidente é acusado de ter feito tráfico de influência na compra de caças suecos para a Força Aérea Brasileira e também na edição de uma medida provisória que dava benefícios fiscais ao setor automobilístico. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também foi depor na mesma ação como testemunha de defesa de Lula. Ambos negaram o tráfico de influência de Lula nos dois casos. A Procuradoria-Geral da República já está negociando com os advogados dos executivos da J&F mudanças no acordo de delação premiada. A reportagem é de Letícia de Oliveira. As negociações para a revisão dos benefícios concedidos aos executivos da J&F estão num impasse. A revista Época publicou que os investigadores propuseram que Joesley Batista e Ricardo Saldi cumpram 5 anos de prisão em regime fechado e paguem o dobro do valor da multa fixada em maio, quando o acordo de delação foi assinado. Joesley Batista tinha se comprometido a pagar 110 milhões de reais ao longo de 10 anos. Pela nova proposta da PGR, o valor da multa passaria para 220 milhões. Mas os advogados dos delatores rejeitaram a proposta e insistiram para que os executivos não ficassem presos. Não houve acordo. Joesley Batista e Ricardo Saldi vão continuar dividindo uma cela de 9 metros quadrados na Superintendência da Polícia Federal. A estratégia da defesa agora será evitar a prorrogação da prisão, válida até a meia-noite de quinta-feira. Presos no domingo, os executivos chegaram em Brasília ontem à tarde. Manifestantes comemoraram a prisão dos dois com fogos de artifício. As prisões foram determinadas pelo Supremo Tribunal Federal a pedido do Procurador-Geral da República. Rodrigo Janot diz que há indícios de que os executivos agiram com má fé.
e de que o ex-procurador Marcelo Miller ajudou os colaboradores a filtrar informações, esconder fatos e provas e ajustar depoimentos no período em que ainda era do Ministério Público. Janot recebeu documentos do escritório de advocacia que contratou Miller para atuar no acordo de leniência da JIF, que é uma delação premiada de empresas. Entre eles, um e-mail enviado em 31 de março por Esther Flash, que era sócia do escritório, a Miller, tratando sobre honorários. Ele só deixou o cargo de procurador em abril. Nos depoimentos prestados à PGR na semana passada, Joesley Batista disse que fez o primeiro contato com Marcelo Miller em fevereiro ou começo de março, por meio do advogado da empresa, Francisco de Assis e Silva. Joesley disse que não recebeu orientação de Miller para elaborar a colaboração premiada ou para gravar alguém, nem o presidente Michel Temer. E que Marcelo Miller jamais vendeu facilidades por ser do Ministério Público Federal. Já Ricardo Saldi deu detalhes. Contou que estava com dificuldades para fazer os anexos da delação premiada e que, por isso, procurou novamente Marcelo Miller, que disse que ajudaria, embora não pudesse instruí-lo. Saldi disse que escrevia os anexos e Marcelo Miller passava os olhos. O pedido de prisão de Marcelo Miller, feito por Janot, foi negado pelo Supremo Tribunal Federal. Joesley admitiu que tem outras gravações ainda não entregues e que elas estão fora do país. Janot deve tomar uma decisão sobre o futuro da delação até sexta-feira. O mandato dele, à frente da PGR, termina no domingo. A passagem do furacão Irma será resgatado hoje pela Força Aérea Brasileira. O avião deve chegar lá às 3h20 da tarde, do horário local, 4h20 aqui no Brasil. E a previsão é de que o avião venha depois para Brasília. Um dos principais aliados do presidente Temer, o deputado Carlos Marum, do PMDB de Mato Grosso do Sul, foi escolhido relator da CPI da JBS. A repórter Marina Franceschini está no Congresso e traz mais detalhes para a gente. Vamos falar com ela agora. Marina, boa tarde para você. Oi, Doni, Sandra, boa tarde a todos. Pois é, além do deputado Carlos Marum do PMDB, que faz parte da tropa de choque do presidente Temer, ser o relator, a CPI vai ser dividida em duas subrelatorias. O delegado Franceschini vai cuidar das delações e dos contratos com o BNDES e o deputado Hugo Leal vai ficar encarregado da subrelatoria fiscal, previdenciária e agropecuária. Na reunião que vai começar daqui a pouco, os parlamentares da base de Temer vão tentar aprovar vários pedidos de convocação, inclusive do empresário Joesley Batista e do executivo Ricardo Saldi. Os governistas vão tentar desqualificar as delações para proteger o presidente Michel Temer. A oposição diz que a revisão do acordo de 3 delatores do grupo JIF não desqualifica as acusações porque as provas continuam válidas. O poder de investigação das CPIs foi ampliado por uma lei sancionada em dezembro. Agora, os parlamentares podem, por exemplo, pedir à Justiça até a apreensão de materiais quando há suspeita de origem ilícita de bens. Ontem, o juiz Valisney de Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília, suspendeu parcialmente o acordo de leniência fechado entre o grupo JIF e o Ministério Público Federal. A decisão impede que pessoas ligadas ao grupo, mas que não fazem parte da lista de colaboradores, se escapem, se livrem de punições criminais, ou seja, usufruam de benefícios. A parte do acordo que fala que a empresa não vai ser punida, não vai ser responsabilizada na área civil por conta de pagamento de multa de mais de 10 bilhões de reais, está mantida. Com vocês. Obrigado, Marina, pelas informações. A Globo News teve acesso a parte do depoimento do ex-procurador da República, Marcelo Miller, ao Ministério Público Federal no Rio. A repórter Renata Capucci está lá no MPF e tem as informações para a gente. Renata, boa tarde. Oi, Sandra, boa tarde para você, boa tarde a todos. Marcelo Miller é suspeito de ter atuado, quando ainda fazia parte do Ministério Público, para ajudar os executivos do grupo JIF nas negociações do acordo de delação premiada. Agora, ação Lava Jato. Havia uma intenção dele de nos contratar, né, como advogados. Eu ouvi, dei opiniões, fiz observações que um advogado faz para um cliente no campo da estrita normalidade.
E aí, posteriormente, não me pareceu adequado, pelas condições que estavam dadas, que efetivamente eu pegasse a causa como advogado ou que o nosso escritório assim fosse contratado. José Eduardo Cardoso deu essas declarações antes de depor como testemunha de defesa num processo contra o ex-presidente Lula na Justiça Federal. Na ação, o ex-presidente é acusado de ter feito tráfico de influência na compra de caças suecos para a Força Aérea Brasileira e também na edição de uma medida provisória que dava benefícios fiscais ao setor automobilístico. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também foi depor na mesma ação como testemunha de defesa de Lula. Ambos negaram o tráfico de influência de Lula nos dois casos. A Procuradoria-Geral da República já está negociando com os advogados dos executivos da JF mudanças no acordo de delação premiada. A reportagem é de Letícia de Oliveira. As negociações para a revisão dos benefícios concedidos aos executivos da JF estão num impasse. A revista Época publicou que os investigadores propuseram que Joesley Batista e Ricardo Saldi cumpram 5 anos de prisão em regime fechado e paguem o dobro do valor da multa fixada em maio, quando o acordo de delação foi assinado. Joesley Batista tinha se comprometido a pagar 110 milhões de reais ao longo de 10 anos. Pela nova proposta da PGR, o valor da multa passaria para 220 milhões. Mas os advogados dos delatores rejeitaram a proposta e insistiram para que os executivos não ficassem presos. Não houve acordo. Joesley Batista e Ricardo Saldi vão continuar dividindo uma cela de 9 metros quadrados na Superintendência da Polícia Federal. A estratégia da defesa agora será evitar a prorrogação da prisão, válida até a meia-noite de quinta-feira. Presos no domingo, os executivos chegaram em Brasília ontem à tarde. Manifestantes comemoraram a prisão dos dois com fogos de artifício. As prisões foram determinadas pelo Supremo Tribunal Federal a pedido do Procurador-Geral da República. Rodrigo Janot diz que há indícios de que os executivos agiram com má-fé e de que o ex-procurador Marcelo Miller ajudou os colaboradores a filtrar informações, esconder fatos e provas e ajustar depoimentos no período em que ainda era do Ministério Público. Janot recebeu documentos do escritório de advocacia que contratou Miller para atuar no acordo de leniência da JF, que é uma delação premiada de empresas. Entre eles, um e-mail enviado em 31 de março por Esther Flash, que é... Uma das ilhas mais afetadas são francesas. E o presidente francês Emmanuel Macron começou uma visita hoje por lá. Isso depois de críticas pela demora ao socorro às vítimas. Em ilhas como São Martinho e São Bartolomeu, praticamente toda a estrutura de casas e prédios foi danificada. Há falta de comida, de remédios. Macron prometeu mais ajuda e segurança para a região. Hoje, o Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, fez um apelo para que toda a comunidade internacional ofereça mais assistência às ilhas do Caribe. Sandra, Doni. Obrigado, Thiago. Falando justamente dessa região que o Thiago acabou de comentar, um grupo de brasileiros que está em São Martinho, no Caribe, desde a passagem do furacão Irma, será resgatado hoje pela Força Aérea Brasileira. O avião deve chegar lá às 3h20 da tarde, do horário local, 4h20 aqui no Brasil. E a previsão é de que o avião venha depois para Brasília. Um dos principais aliados do presidente Temer, o deputado Carlos Marum, do PMDB de Mato Grosso do Sul, foi escolhido relator da CPI da JBS. A repórter Marina Franceschini está no Congresso e traz mais detalhes para a gente. Vamos falar com ela agora. Marina, boa tarde para você. Oi, Doni, Sandra, boa tarde a todos. Pois é, além do deputado Carlos Marum do PMDB, que faz parte da tropa de choque do presidente Temer, ser o relator, a CPI vai ser dividida em 2 subrelatorias. O delegado Franceschini vai cuidar das delações e dos contratos com o BNDES e o deputado Hugo Leal vai ficar encarregado da subrelatoria fiscal, previdenciária e agropecuária. Na reunião que vai começar daqui a pouco, os parlamentares da base de Temer vão tentar aprovar vários pedidos de convocação, inclusive do empresário
empresário Joesley Batista e do executivo Ricardo Saldi. Os governistas vão tentar desqualificar as delações para proteger o presidente Michel Temer. A oposição diz que a revisão do acordo de 3 delatores do grupo JF não desqualifica as acusações porque as provas continuam válidas. O poder de investigação das CPIs foi ampliado por uma lei sancionada em dezembro. Agora, os parlamentares podem, por exemplo, pedir à Justiça até a apreensão de materiais quando há suspeita de origem ilícita de bens. Ontem, o juiz Valisney de Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília, suspendeu parcialmente o acordo de leniência fechado entre o grupo JF e o Ministério Público Federal. A decisão impede que pessoas ligadas ao grupo, mas que não fazem parte da lista de colaboradores, se escapem, se livrem de punições criminais, ou seja, usufruam de benefícios. A parte do acordo que fala que a empresa não vai ser punida, não vai ser responsabilizada